E se a travessia do Mar Vermelho, uma das histórias mais épicas já contadas, não fosse apenas um conto de fé, mas um evento real, gravado na história e na geografia? Por séculos, a narrativa do Êxodo tem sido um pilar de fé para milhões, mas o que a ciência e a arqueologia têm a dizer? Prepare-se para uma jornada investigativa que vai abalar as suas convicções. Esta é a história secreta do Êxodo. A nossa história começa há mais de 3.000 anos, no coração do Império Egípcio. Segundo a tradição, o povo hebreu vivia como escravo, construindo cidades monumentais para um faraó todo-poderoso. Imagine a vida sob o sol escaldante, o trabalho forçado e a perda da esperança. Era um cenário de opressão, um barril de pólvora social prestes a explodir. É neste exato contexto que surge uma figura destinada a mudar o curso da história: Moisés. Criado na corte egípcia, mas de origem hebraica, Moisés recebe um chamado divino no deserto, uma missão impossível: libertar o seu povo. Ele retorna ao Egito e confronta o faraó, mas o seu pedido é recebido com desprezo. O confronto estava apenas começando. O que se segue é uma série de eventos catastróficos que abalam o Egito até os seus alicerces: as 10 pragas. Mas seriam elas milagres divinos ou fenômenos naturais explicáveis? Vamos analisar. A praga das águas que se transformam em sangue. Cientistas sugerem uma proliferação de algas tóxicas, conhecidas como marés vermelhas, que podem ter matado os peixes e forçado as rãs a sair da água, dando início à segunda praga. A morte do gado poderia ser resultado de doenças transmitidas por insetos que se multiplicaram após a morte das rãs. E a escuridão que cobriu o Egito? Alguns teorizam uma massiva tempestade de areia ou até mesmo a cinza de uma erupção vulcânica distante, como a do vulcão de Santorini. Cada praga parece ter um possível eco científico, uma sequência de desastres ecológicos em cascata. Coincidência ou intervenção divina? A linha é tênue e fascinante. Após a 10ª e mais terrível praga, o faraó finalmente cede. Uma multidão de hebreus, homens, mulheres e crianças, deixa o Egito às pressas. Mas para onde foram? A rota tradicional, que segue a costa do Mediterrâneo, era fortemente guardada por fortalezas egípcias. Seria um caminho suicida. A Bíblia descreve um caminho alternativo, para o sul, em direção a uma travessia miraculosa. É aqui que o nosso mistério se aprofunda. Mapas antigos e textos sagrados apontam para uma rota que leva a um beco sem saída, as montanhas de um lado e o mar do outro. Especificamente, o Golfo de Acaba, um braço do Mar Vermelho. É aqui que, segundo a narrativa, acontece o impossível. Encurralados pelo exército do faraó que os perseguia, os hebreus testemunham Moisés erguer o seu cajado e as águas se dividirem, abrindo um caminho seco. Eles atravessam, e quando os egípcios tentam seguir, as águas retornam, engolindo carros e cavaleiros. É uma imagem poderosa, mas onde estão as provas? Por décadas, arqueólogos buscaram, sem sucesso, por qualquer vestígio no fundo do Mar Vermelho. Restos de carros de guerra egípcios, armas, ossos. A ausência de evidências era tão marcante que muitos acadêmicos descartaram a história como uma mera alegoria. Se um exército inteiro se afogou, algo deveria ter sobrado, certo? A falta de provas tornou-se, para muitos, a prova de que o evento nunca ocorreu. Mas a nossa investigação não para por aí. Recentemente, novas teorias e descobertas reacenderam o debate. Alguns pesquisadores, como o Dr. Leonard Müller, propuseram um local específico para a travessia, a praia de Nuveiba, no Golfo de Acaba. A geografia do local é incrivelmente semelhante à descrição bíblica. E o mais surpreendente, no fundo do mar, exatamente nesse trecho, existe uma espécie de ponte subaquática,
uma elevação no leito marinho que tornaria a travessia, se as águas se abrissem, muito mais plausível do que atravessar um cânion profundo. E quanto aos carros de guerra? Exploradores submarinos que investigaram essa área afirmam ter encontrado formações de coral com formatos muito peculiares. Formas que lembram rodas de carruagens, eixos e até mesmo restos de esqueletos humanos e de cavalos, todos cobertos por séculos de coral. As imagens são provocadoras. Muitos cientistas argumentam que são apenas corais com formas aleatórias, um fenômeno conhecido como pareidolia, onde nosso cérebro vê padrões onde não existem. No entanto, algumas dessas rodas de coral parecem ter 4 ou 6 raios, um design consistente com as carruagens egípcias daquela época específica. Para além do fundo do mar, a investigação continua em terra firme. Do outro lado do Golfo de Aqaba, na atual Arábia Saudita, encontramos o que alguns acreditam ser o verdadeiro Monte Sinai, Jabal al-Lawz. Ao contrário do local tradicional na península do Sinai, esta montanha tem o seu cume escurecido, como se tivesse sido queimado por um fogo intenso, coincidindo com a descrição bíblica do Monte Fumegante. Na sua base foram encontrados altares de pedra e desenhos rupestres de bezerros, que lembram a história do bezerro de ouro. Seriam estas as evidências que faltavam? A controvérsia é enorme. As autoridades sauditas restringem o acesso ao local, o que só alimenta mais especulação. A comunidade arqueológica tradicional permanece cética, exigindo provas mais concretas e revisadas por pares. Eles argumentam que as formações de coral são naturais e que as descobertas em terra podem ser mal interpretadas ou pertencer a outras culturas e períodos. O debate é acalorado, colocando a fé e a ciência, mais uma vez, em rota de colisão. Então, qual é o veredito? A arqueologia, por enquanto, não oferece uma resposta definitiva e unânime que comprove a travessia do Mar Vermelho, como descrita na Bíblia. As evidências encontradas são intrigantes, sugestivas, mas não conclusivas para a ciência dominante. No entanto, a ausência de provas não é necessariamente a prova da ausência. O que nos resta é o poderoso legado do Êxodo. Real ou alegórico, a história da libertação da escravidão, da jornada pelo deserto em busca de uma promessa e da fé diante do impossível, moldou a identidade de povos e inspirou movimentos de libertação ao longo da história. Talvez o verdadeiro milagre não esteja em dividir o mar, mas na capacidade desta história de inspirar esperança e coragem através dos milênios. A busca pela verdade continua, e talvez algumas respostas não estejam enterradas na areia ou no fundo do mar, mas dentro de nós mesmos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada investigativa. O que você acha? As evidências são convincentes ou mera coincidência? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou deste mergulho na história e no mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas explorações. Até a próxima!